Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stalpitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swatadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktyadihina Yaparada Lakshaya Shirtas Chakamadita Rama Kripa Maita Sharanam Pavana Vrinde Namaste Charanam Ravindam Vajami Radham Aravinda Netam Smarami Radham Madhura Santasam Padami Radham Karuna Bharadam Tato Namanyasti Katir Nakatir Jai Shri Radha. Então hoje eu escolhi fazer a apresentação que Krishna faz para Arjuna no 14º capítulo, que se chama Gunatraya Vibhaga Yoga. Ou seja, o yoga pelo processo de transcender os 3 modos da natureza material. Gunatraya Vibhaga, o yoga pelo processo de transcender, ou o yoga pela transcendência aos 3 modos da natureza material. Então, Bhagavan, Shri Krishna, ele está aqui conversando com Arjuna, e ele está falando de algo que, do ponto de vista, por exemplo, do que nós estávamos ouvindo Srila Gurudeva falar agora, né, do ponto de vista do assunto provavelmente dito, é assim um assunto rasteiro, vamos dizer assim, né, um assunto que está na base da construção do Palácio de Bhakti, né? Então, mas essa base da construção do Palácio de Bhakti, que na verdade é o conteúdo transcendental da Gita, né, que Srila Gurudeva, os acharyas explicam, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, eles explicam que a Gita compõe a fundação, os alicerces do Palácio de Bhakti, que é o Srimad Bhagavatam, né? Então a gente precisa ter esses alicerces bem assimilados, né? Então a gente faz uma espécie de como é que se diz assim? Por um lado, a gente, pela misericórdia de Guru e Gauranga, a gente aborda temas muito elevados, porque o nosso Gurudeva está nos transmitindo temas muito elevados, que nos estimulam a desenvolver loba, né? Nos estimulam a desenvolver essa cobiça de alcançar a perfeição. Não para que essa perfeição seja um objeto do nosso prazer, mas que essa perfeição seja o objeto do prazer de Krishna, né? Mas que para que isso aconteça, a nossa experiência como alma condicionada, pelo menos falando por mim, experiência como alma condicionada, muitas e muitas vidas, em que querer prazer para si mesmo e querer ser feliz é a palavra de ordem, né? É a intenção principal. Então a gente precisa também ter esse conhecimento básico para a gente ir quebrando e rompendo essas amarras, especialmente esses gunas, né, que são cordinhas que são manipuladas por Brahma, Vishnu e Shiva, e que nos mantêm presos a esse mundo material, né? Então Krishna, ele vai falar: eu vou te transmitir mais conhecimento esse que transcende todas as outras classes de conhecimento. Os sábios que entenderam e seguiram essas instruções
alcançaram a liberação máxima do cativeiro ao corpo. Então, Krishna aqui está sempre, muitas vezes ele vai começar um capítulo, vai terminar um capítulo dizendo para Arjuna quem tem domínio desse conhecimento e o que acontece com quem tem domínio desse conhecimento. Então, quem tem Gunatraya Vibhaga Yoga, ou quem está ligado a Krishna pela análise dos três modos da natureza e pela consequente transcendência a esses modos da natureza, que Krishna está falando que esses sábios alcançaram a liberação última do cativeiro ao corpo. Então aqui está falando do resultado desse conhecimento. Refugiando-se nesse conhecimento, idam gyanam upashitya, refugiando-se nesse conhecimento, os sábios conquistam uma natureza transcendental semelhante à minha. Deste modo, eles não voltam a nascer, mesmo no momento da criação, eles não voltam a nascer, tampouco experimentam a morte no momento da devastação. Então, Krishna está falando de coisas muito místicas, né? Que se você tem esse conhecimento desse capítulo, primeiro você não vai voltar a nascer, mesmo quando a criação voltar a se manifestar, né? Pela expiração de Mahavishnu. E mesmo na inspiração de Mahavishnu, você não vai estar sujeito à experiência da morte no momento dessa dissolução, dessa devastação. Aí Krishna continua falando: ó descendente de Bharata, o imenso somatório da realidade material, Brahma, é o meu ventre, que eu fecundo com as sementes dos seres vivos, que são marginais por natureza. É dali que nascem todas as almas. Mama Yoni Mahad Brahma Tasmin Garbhan Dadhamyaham Sambhavasava Bhutanam Tato Bhavati Bharata. Então, aqui está falando de mais conhecimento muito místico, né? Está falando do seu ventre, Yoni. Aqui ele traduz Yoni como ventre, mas muitas vezes Yoni é o contrário de Linga, né? Linga depois na Índia você vai encontrar, acho que são 7 Shiva Lingas automanifestas, né? Que são adoradas em pontos, lugares sagrados importantes em toda a Índia. Mas assim, na base da Shiva Linga também tem Yoni, né? Mas aqui a gente está usando o mesmo termo para significar o ventre dele, né? Aí ele continua falando: ó filho de Kunti, o Mahad Brahma, que é a natureza material imensa, é a mãe de cujo ventre todas as espécies de vida, tais como semideus animais, nascem. E eu sou, esse verso é famoso, Aham Bija Pradapita, eu sou o pai que dá a semente. Então, ele agora vai começar a falar dos gunas. Ó poderoso Arjuna, as 3 qualidades nascidas da natureza material, que são bondade, paixão e ignorância, atam o ser vivo e imutável que mora no corpo, que habita o corpo. Ó impecável Arjuna, desses 3 modos, a qualidade da bondade é iluminadora e livre do vício devido à sua pureza. Mas ela prende o ser vivo pelo apego à felicidade e ao conhecimento. Felicidade e ao conhecimento. Jnana Sangena Chanaga. Cadê?
Sukha Sangena Badnati Jnana Sangena Chanaga. Então, Sukha Sangena significa por intermédio do apego à felicidade. E Jnana Sangena significa por intermédio do apego ao conhecimento. Né? Então, o modo da bondade, assim, alguém que esteja no modo da bondade, está numa situação com o ser humano muito elevada, né? Mas existe essa armadilha, que a pessoa que está no modo da bondade, ela vai experimentar a iluminação, ela não vai ter vício. Então, isso de não ter vício, automaticamente lhe confere a experiência da felicidade, né? A leveza do modo da bondade de Sattva-guna faz com que ela se sinta feliz, né? Então, e aí agora o que o Krishna vai fazer nesse capítulo? Ele vai descrever mais detalhes sobre a diva que está na forma humana, no modo da bondade, no modo da paixão, no modo da ignorância. Aí ele primeiro falou do modo que é considerado o modo material, mas ele é superior, e os outros dois são inferiores. Ó filho de Kunti, sabe que a qualidade da paixão se manifesta pelo apego aos objetos dos sentidos e por um intenso anseio de usufruir desses objetos. E essa qualidade da paixão ata o ser vivo em um corpo material pelo apego às ações fruitivas. Né? Então, primeiro, na posição mais elevada, tem essa diva que está num corpo humano e ela está presa pelo apego que ela tem ao modo da bondade, ela está presa à felicidade e ao conhecimento. Aí a outra diva que está influenciada pela qualidade da paixão, o Rajaguna, o apego dela é aos objetos dos sentidos e também a um anseio tão intenso que ela tem de desfrutar, como o Shastra explica, que o Vaishya, que está bastante, né, ele está numa categoria de existência humana que ele está bastante influenciado pelo Rajaguna, né? E uma das qualidades do Vaishya é que ele tem uma sede incontrolável de fazer grana, de fazer fortuna, né? E está sempre pensando, onde quer que ele esteja, está pensando em Lakshmi, 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 Lakshmi. Né? Porque ele está apegado às ações fruitivas. Ele está agindo, ele tem a loja dele, tem o comércio, tem a empresa, porque ele quer experimentar os resultados, né, daquilo tudo. Aí depois Krishna diz: ó Bharata, saiba contudo que a qualidade da escuridão, que nasce da ignorância, é a causa da ilusão para todos os seres vivos. E essa qualidade da ignorância, da escuridão, prende a alma em seu corpo físico ao descuido, à preguiça e ao sono. Assim, carelessness, descuido não seria a minha palavra, seria falta de atenção, né? Se você é careful, seria o carefulness, seria cuidado, zelo, né? E se você é careless, as suas coisas são uma bagunça, sua vida é uma bagunça, né? Sua saúde é uma bagunça. Então aí depois ele continua dizendo assim: ó Bharata, a qualidade da bondade gera apego à felicidade, já falou isso. A qualidade da paixão gera apego à ação fruitiva, mas a qualidade da ignorância cobre todo o conhecimento e ata aquela pessoa à loucura. Tratado de psicologia, né, que Krishna está explicando. Depois ele fala que quando a qualidade da bondade predomina, ela abafa a paixão e a ignorância. Quando a qualidade da paixão aparece, ela subjuga a bondade e a ignorância, e quando a qualidade da ignorância se manifesta, ela domina tanto a bondade como a paixão.
Então, o Krishna está falando algo muito, que parece muito óbvio, né? Mas que faz parte dessa ciência, Gunatraya Vibhaga Yoga. Uma ciência de transcender, você conhecer as características de cada guna, e assim, aqui, por exemplo, está falando de predominância, né? Se existe a predominância da bondade, então a sua relação com os outros dois gunas, ela vai naturalmente se reduzir, e assim por diante. Quando todos os portões do corpo, os sentidos para aquisição de conhecimento, tais como os ouvidos e o nariz, que são, né, os portões do corpo, quando eles são iluminados pelo despertar do verdadeiro conhecimento dos objetos sentidos, e quando sinais de semelhante felicidade se manifestam, deve-se ter certeza de que o modo da bondade predomina nessa pessoa, né? Então você pode fazer um estudo, você anota esse verso, aí você vai com uma, como é que se diz, um caderninho de anotação, e aí você vai para a rua, você pede licença à pessoa e fala: bom dia, com licença, estou fazendo uma pesquisa para ver em que guna você está. Claro que é uma brincadeira, você não vai fazer isso com ninguém, né? Mas você pode observar. Então, se a pessoa da qual você se aproxima, ela tem verdadeiro conhecimento dos objetos sentidos, se ela tem verdadeiro conhecimento dos objetos sentidos, significa que ela vai evitá-los, né? E quando surgem os sinais da felicidade regida pela bondade, aí, nesse caso, dá para ter certeza que essa pessoa está no modo da bondade, né? Ou pelo menos o modo da bondade predomina em sua existência. Deu para acompanhar isso? Mais ou menos. Acho que aqui porque Krishna, ele está falando que quando os portões do corpo desse ser humano, né? Porque você tem os sentidos funcionais, Karmendriya, e você tem os Gyanendriya, que são os sentidos de aquisição de conhecimento, né? Karmendriya seriam as pernas, os braços, né? Se eu não me engano, teria que ver. E os Gyanendriya seriam os chamados 9 portões, porque você adquire conhecimento vendo, cheirando, ouvindo, provando, tocando, né? A mente usa esses sentidos de aquisição de conhecimento para ela ter o seu banco de dados, né? Entendeu? Então ele está falando que quando esses portões estão iluminados pelo despertar do verdadeiro conhecimento dos objetos sentidos, né? Ou seja, esses sentidos para aquisição de conhecimento não estão interessados em usufruir dos objetos sentidos, né? Aí isso também vai gerar um outro tipo de felicidade, né? É como, por exemplo, você vai aqui, a gente vai caminhar no parque aqui praticamente todo dia, aí você vai encontrar uma pessoa sentada numa cadeira voltada para o sol bem cedo, meditando, e com um esboço de um sorriso nos lábios. Porque mesmo que tudo aquilo que ela esteja fazendo não leve a nada, porque, como o Gurudeva fala, você conhece meu pai, como é que você vai meditar no meu pai se você não conhece meu pai? Como é que você vai meditar em alguma coisa se você não conhece o objeto da meditação? Né? Mesmo que seja assim, essa pessoa, ela está vivendo uma sensação de felicidade porque ela consegue se abstrair dos sentidos, né? Ela consegue ficar zen no meio de uma grande confusão. Mas naquele mesmo parque tem criança gritando, tem os passarinhos, as cigarras cantando, tem pessoas correndo desesperadamente, né? Tem pessoas que não querem correr, que ficam lá no modo da ignorância, né? Então os gunas estão todos ali. Então essa é uma forma de perceber a predominância do modo da bondade. Como uma vez eu estava no exterior
Eu estava até com um livro de Prabhupada chamado, não, de um discípulo de Prabhupada, que é muito interessante, O Ocidente Encontra o Oriente, que é uma entrevista com um discípulo de Prabhupada com um monge presbiteriano que está estudando o Bhagavad Gita, que canta Hare Krishna. Mas ele é um monge, ele é um líder dentro da igreja presbiteriana. Então ele vai perguntando para esse Prabhu, que é o Satyaraja Das, sobre mais detalhes, assim, como é que é isso? Como é que é essa história de Krishna, né? O que é civilização védica? Aí ele às vezes faz paralelos com o que Jesus fala, o que o Velho Testamento fala e tudo. Aí o devoto vai aparando os arestas. Não, isso que você falou agora, esse paralelo que você fez não procede. Porque Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Então eu encontrei um sacerdote com essa natureza, que ele parou para mim, ele pegou o livro, eu falei, esse aqui é um livro muito interessante, nosso mestre, ele vai falar sobre vários assuntos no formato de uma entrevista, né? Não, perdão, um discípulo do nosso mestre, vai falar vários assuntos, mas tinha o nome Sua Divina Graça, assim, o nome de Srila Prabhupada, Sua Divina Graça, a Sebastião Swami Prabhupada. Aí ele ouviu assim com muita atenção, né? Primeiro sintoma, muita atenção. Ele não estava assim, ansioso, olhando para a hora e olhando para uma mulher e tudo. Ele estava atento, ouvindo. Aí quando eu acabei de falar, ele falou assim, vou levar, sim, eu quero saber o que Sua Divina Graça diz sobre Jesus Cristo. Que Sua Divina Graça diz sobre Jesus Cristo. Então esse é exemplo de alguém que está no modo da bondade, né? E por isso, aí depois ele falou assim, e para mim, isso é um sinal de Deus, porque amanhã eu vou me ordenar. Ele não estava no seminário, ele ia se ordenar. Aí eu desejei para ele assim, que tenha sucesso absoluto na carreira dele de sacerdote, porque aí eu falei que o meu mestre espiritual sempre dizia que nesse mundo, todo mundo, tudo e todos estão aí, exceto um elemento, que é o sacerdote. Então se ele vai se ordenar sacerdote, ele vai representar um farol de orientação para todos os seres vivos. Mas enfim. Agora Krishna vai descrever o que acontece quando a qualidade da paixão predomina. Quais são os sintomas? Ele vai dizer cobiça intensa, atividade profusa, muito esforço fervoroso em nome de realizações fruitivas. Fruitivo, né, é uma palavra que Prabhupada usa, praticamente só Prabhupada usa essa palavra, de Srila Bhaktivinoda Prabhupada e outros acharyas, que quer dizer, fruitivo significa que quer usufruir de alguma coisa, né? Não tem nada a ver com frutífero, né? Às vezes os devotos confundem. Isso é fruitivo porque dá frutos? Não, isso é fruitivo porque flui, porque você pode usufruir. Porque a consciência de Krishna é frutífera e karma é fruitivo, né? Aí está dizendo que essa pessoa que está influenciada por Rajaguna, ela tem cobiça intensa, ela é muito ativa, ela está sempre agindo, ela tem faz um esforço fervoroso nas suas realizações fruitivas, ela fica insatisfeita com o resultado do seu trabalho e ela está sempre ansiando por prazer dos sentidos, né? Como aqui no Brasil, tem gente que vai para a Bahia em fevereiro, março, e fica um mês pulando o carnaval, como se diz, vou pular o carnaval. É tão apaixonado que a pessoa não dança, ela pula o carnaval, né? Então esse constante anseio. Tem uns, assim, eu conhecia pessoas no Rio que iam para Salvador nessa época, ficava um mês ligado, dormia um pouquinho, tomava um negócio para dormir, tomava outro negócio para acordar, uma pílula para dormir, outra para acordar, combinava com não sei quem, uma olheira lá no fim do mundo já, mas carnaval, né? Então isso é Rajaguna com uma boa pitada de Tamaguna, né?
Aí depois Krishna fala: ó descendente da dinastia Kuru, uma predominância da qualidade da ignorância ocasiona falta de discriminação, falta de discernimento, bem como apatia, loucura e ilusão. Também se você vai à rua, você vê muito disso, né? Tudo bem? Tudo bem. Você gosta de ler? Não. Por que não? Claro, você não vai perguntar assim, né? Ah, mas lê um livro pequeno. Um livro pequenininho, rapidinho você lê, é bem legal. Eu falo, não lê. Tchau. Né? Apatia, né? Quem está fazendo sinal também, às vezes o cara está dirigindo, mas a qualquer momento ele pode causar um acidente porque ele está numa apatia tão grande que ele tem preguiça de passar a marcha para sair com o carro quando o sinal fica verde para ele. Né? Tipo o Garfield, né? Ele tem síndrome de Garfield, preguiçoso profissional. Aí depois que a gente diz, quando uma pessoa deixa o corpo sob a predominância do modo da bondade, Sattva-guna, o que ela alcança? Planetas puros e mais elevados, que são as moradas dos grandes sábios, adoradores de Hiranyagarbha, e que são livres, esses planetas, dos modos da paixão e da ignorância. Né? Se existe a predominância do modo da bondade, né? Ser humano, predominância do modo da bondade, né? Ele vai ser vegetariano, ele vai ser religioso, né? Vai ter uma consciência de justiça muito forte. Então, quando ele partir, ele vai alcançar os planetas superiores. Aí depois, Rajasi Palayam Gatva Karma Sangishu Jate Tata Pralinastamasi Mudha Yonishu Jate. Aquele que abandona o corpo no modo da paixão, quando o modo da paixão predomina, nasce como ser humano entre aqueles apegados ao trabalho fruitivo. Né? Quando ele morre, está no modão da paixão. Aí ele vai voltar a nascer como ser humano, mas entre aqueles que são apegados ao trabalho fruitivo. Ao passo que quem morre sob a predominância do modo da ignorância nasce entre os animais e outras espécies ignorantes. Então aqui Krishna falou algo muito importante, né? O que vai acontecer com a diva se ela tiver dominada pelo modo da ignorância, né? Como o Prabhupada, quando ele chegou no Ocidente, ele falou assim: Krishna, fez uma oração, né? Krishna, não sei porque você me trouxe aqui, que se todo mundo está influenciado pelos modos inferiores da paixão e da ignorância, o que eles vão entender? Né? Se nenhum deles entende, né? Se nenhum deles cultiva Sattva-guna, como é que eles vão entender essa filosofia? Então, eu não entendo porque você me trouxe aqui. Então, se você me trouxe aqui, você deve ter um motivo, e por favor, faça de mim um instrumento para que o seu propósito seja cumprido, porque eu mesmo não estou entendendo. Então, isso é uma demonstração de sinceridade. Está falando que Krishna, presta atenção, né? Você me mandou aqui agora. Eu conheci um devoto que distribuiu o livro, que ainda distribui o livro, com certeza, que quando ele estava em um lugar assim que ficava difícil para ele distribuir o livro, assim, o pessoal ficava dizendo não. Ele falava assim, fazia uma oração, ele me contou isso. Falava assim: Krishna, mais 5 pessoas. Se nas próximas 5 não sair nada, eu volto para o seu templo, porque assim, lá eu posso adorá-lo, posso cozinhar para você, fazer um puja, né? Posso fazer sangue com os outros Vaishnavas, mas se você me trouxe aqui e você não está me permitindo fazer nada, então estou chegando daqui a 5 pessoas, então me dá um sinal. Então isso é. Gurudev, estou aqui, né? Presta atenção. Tudo bem, eu sei que eu estou fazendo umas 15 coisas erradas, mas vou
nas próximas 15 pessoas eu vou tentar me corrigir. Eu sei que a minha atitude não está legal hoje, eu sei que eu estou com raiva, que eu estou nervoso, que eu estou atrás de resultado, coisa e tal, mas ó, dá uma olhadinha ali, manda aí umas 10 pessoas assim que gostem de harmonia e outras que já tenham ouvido falar do Avatar, que elas podem levar o Avatar dourado. Então assim, Krishna está no coração, né? E aqui ele está demonstrando isso, de certa maneira, que ele está no coração da pessoa que está no modo da ignorância, da pessoa que está no modo da paixão, e ele vai fazer por onde? Né? Ele tem todos os seus administradores. Né? Se a pessoa está no modo da ignorância, perdeu a oportunidade da vida humana. Se a pessoa está no modo da paixão e é um trabalhador frutivo, honesto e tudo mais, pode voltar a nascer como ser humano. Se uma pessoa é muito elevada em bondade, conhecimento, ela pode nascer nos planetas dos Deus. Ou nos planetas dos iates, né, dos anunciados que têm a planetária dos iates, ficam acima dos planetas celestiais. Muito refinado, né, muito sutil. Né? A gente vai ter que parar por aqui. Aí depois Krishna vai continuar descrevendo. Ele vai descrever como é que é a ação em cada modo da natureza, ele vai descrever como é que é o alimento em cada modo da natureza. Oi? A fé em cada modo da natureza, e assim por diante, né? Esse capítulo é muito esclarecedor, né? Mas enfim, estamos fechando por hoje. E amanhã é um dia muito auspicioso no nosso calendário, que amanhã é o dia do aparecimento ou desaparecimento, não me lembro, de Srila Narottam Das Thakur. Vamos fazer o programa da manhã com uma leitura especial, um katha especial que Srila Gurudeva dá sobre a canção Shri Guru Charana Padma. O Srila Gurudeva vai fazer um elo entre o significado da canção e o autor da canção, que é Narottam Das Thakur. Né? E à noite nós vamos estar no Swaha. Então amanhã à noite nós, por enquanto, não temos encontro, mas domingo nós temos de novo. Amanhã de manhã temos Brihad Bhagavatamrita, né? E no domingo também. E no domingo à noite nós continuamos com Braja Lila Katha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Srila Prabhupada Pustapam Ki Jai, Srila Gurudeva Pustapam Ki Jai, Rupanagurvar Ki Jai, Srila Narottam Das Thakur Ki Jai. Gurave Gurachandrai, Vedikaya Tatale, Krishna Krishna Bhataya Tadbhatana Namaha, Vancha Kalpatur Vishakri Vasinu Vivacha, Pasitanam Pavanibho, Vaishnavya Namo Namaha, Dandavat Pranam.